radialista e mentora de comunicação e oratória para carreiras e negócios. Hoje nós vamos para a segunda aula do mini curso sobre dicção. Você precisa melhorar a sua dicção? Conhece alguma pessoa que não fala muito bem, que você fica, o que essa pessoa falou? O que ela disse? Pessoas que engolem as letras no final, isso é muito comum. A dicção é a maior dificuldade, o maior desafio das pessoas, sem dúvidas, quando a gente fala sobre oratória. Você já parou para observar que grandes líderes da igreja, da política, grandes palestrantes falam muito bem, pronunciam corretamente as palavras? Pois é, quando você pronuncia corretamente a palavra, quando você coloca entonação correta nas palavras, você consegue atingir o seu objetivo com a sua mensagem. Se você deseja, tem o objetivo de impactar as pessoas, de tocar profundamente o seu público, você precisa colocar esse sentimento nas suas palavras, colocar docilidade nas suas palavras. Não tem a menor possibilidade de um palestrante, de um pregador, por exemplo, de uma igreja, for falar sobre motivação, falar sobre cura, sobre transformação, se essa pessoa não coloca sentimento na palavra. A gente precisa trabalhar muito a dicção, que é a pronúncia correta das palavras, falar com nitidez, falar de forma clara, limpa, sem ruídos, para que as pessoas entendam e também para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Se você vai vender o seu produto, o seu serviço e você não pronuncia muito bem as palavras, não fala com tanta fluidez, isso certamente vai impactar na sua venda e nos seus resultados. Então vamos para a nossa segunda técnica de hoje. A gente vai para a segunda técnica nesse vídeo que vai te ajudar muito com a dicção. Na aula anterior nós falamos sobre interpretação, não é? De você treinar a sua interpretação lendo histórias, principalmente histórias infantis. Mas não é só ler, não, é interpretar cada palavra, colocar sentimento nas palavras. Na aula 2 de hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre vocabulário, como ampliar o seu vocabulário. Sim, nós precisamos aprender palavras novas todos os dias. Isso vai nos ajudar cada vez mais a melhorar a nossa dicção. Então você pode ir no Google, né? Você pode pesquisar palavras novas, palavras diferentes, isso vai te ajudar. Você ler muito livro, leia livros que não são do seu dia a dia, da sua área, porque assim você vai treinando cada vez mais a sua dicção e o seu vocabulário. É importante a gente sair da nossa zona de conforto. Às vezes a gente fala todos os dias, no dia a dia, as mesmas palavras. Você que trabalha com banco, por exemplo, você certamente vai falar palavras relacionadas à área financeira. Você que trabalha com marketing vai falar mais sobre marketing. Mas é importante a gente aprender palavras novas e sentidos também, né, seus significados em todas as áreas da nossa vida. Assim a gente amplia o nosso vocabulário, você vai praticando e colocando as palavras no seu dia a dia também. Uma forma de você treinar é ir ao Google, como eu disse, né? Você colocar lá palavras novas e você treinar no seu dia a dia em aplicação de frase. Mas eu gosto muito de ensinar para os meus alunos, como eu sou cristã, não é? E faz parte do meu dia a dia, eu gosto de indicar a leitura da Bíblia. E não só a leitura, mas você também colocar entonação e interpretação na sua voz. Na Bíblia, nós encontramos palavras muito diferentes do nosso dia a dia. Isso ajuda muito na hora de você enriquecer o seu vocabulário. Cris, mas eu não vou aplicar no meu dia a dia aquelas palavras difíceis, mas é importante você aprender a pronunciar, você realmente sair da sua zona de conforto. Quando a gente pega uma Bíblia para ler, geralmente gera aquele desconforto, a gente às vezes dá uma gaguejada, não é? E a gente precisa aprender a ler com naturalidade até as palavras mais difíceis. Eu, como radialista, todos os dias em um programa ao vivo, é muito comum a gente pegar um texto comercial ou então informações de algum evento e ter palavras que não fazem parte do nosso dia a dia. Se nós, locutores, não estivermos muito afinados com a nossa dicção, certamente teremos muita dificuldade na hora de transmitir, na hora de falar este texto comercial. Por isso é importante a gente treinar, aprender palavras novas todos os dias e aplicar no nosso dia a dia. Eu vou deixar uma passagem aqui para você que eu gosto bastante de indicar para os meus alunos, que está em Mateus, capítulo 1, versículo do 1 ao 17.
fala sobre a cura da árvore genealógica. Você vai ver que lá tem nomes próprios muito diferentes do nosso dia a dia. No começo, você vai ler essa passagem e vai gaguejar bastante. Até eu mesmo, quando eu fico um tempo sem ler, quando eu vou ler, eu começo a gaguejar, tem que voltar. Mas depois, da terceira vez, por exemplo, você já vai perceber que vai falar com maior naturalidade. Já não vai agir com estranheza, já não vai ser mais estranho para você. Pratique muito a sua leitura e o vocabulário. Antigamente eu tinha o dicionário, né? A gente olhava muito palavras novas, mas veja no Google também, pesquise palavras diferentes, sinônimos, procure sinônimos de palavras e tente aplicar no seu dia a dia as palavras novas que você aprendeu. Isso é muito importante para enriquecer o seu vocabulário, a sua oratória e melhora muito a dicção, ajuda muito. Essa passagem, por exemplo, que eu te indiquei de Mateus, capítulo 1, versículo do 1 ao 17, depois você me conta. Aí você vai me falar o que você achou dessa passagem, porque ela é bem desafiadora mesmo na leitura, mas depois fica mais natural para você, viu? Bora praticar? Vamos praticar então? Pratique a leitura, já abre a sua Bíblia, já procure palavras novas no Google e pratique bastante. Mas não só a leitura, não só a pronúncia, pratique também de colocá-la, aplicar essas palavras no seu dia a dia, tá bom? Que isso vai te ajudar muito. Percebe que eu digo ajudar, aplicar, eu estou sempre falando as palavras completas, olha só, com S. Uma dicção com ruídos, geralmente as pessoas não pronunciam as letras corretamente, como eu disse, nem engolem as palavras. Então é importante você ler a palavra inteira e você colocar realmente entonação, interpretação, ler muitas vezes, praticar muitas vezes a sua leitura, a sua fala, porque assim com o tempo você vai falar de forma natural e a sua dicção vai melhorar muito. Bora praticar o vocabulário? Estou esperando por você. Depois coloca aqui nos comentários o que você achou desse exercício. A minha tarefa do dia para você é essa. Já coloque aí na Bíblia essa passagem, treine bastante, depois me conta o que você achou. Grande beijo e até a próxima aula.